Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um Masterclass de IAN. O tema de hoje vai ser Aprimorando a Segurança de Identidade com Adaptações no MFA. Eu sou a Karina, faço parte do time de marketing aqui da Managing Engine. E eu, pessoal, sou Leonardo e faço parte do time técnico de consultores aqui da Managing Engine. Espero que vocês gostem aí do conteúdo que vamos apresentar e vamos iniciar aí mais um Masterclass. Bom, primeiro eu vou explicar para vocês um pouco da nossa agenda de hoje. A gente vai explicar por que a segurança da identidade é uma necessidade do momento e qual a importância dela nas empresas. Depois vamos dar uma visão geral de como funciona uma MFA e dar ideias sobre como definir estratégias com uma MFA adaptativa. Depois vamos fazer uma demo mostrando como fazer a configuração do acesso condicional no AD Self-Service Plus e o Léo vai mostrar para vocês as 6 melhores práticas para aprimorar a segurança da MFA. Bom, primeiramente, começando aqui, né? Porque a segurança da identidade, ela é a necessidade do momento. Aqui a gente vai acompanhar a seguir um relatório publicado pela Identity Defined Security Alliance, que é uma plataforma que ajuda as empresas a alcançar os seus objetivos no âmbito da segurança, com o intuito de manter as suas identidades resilientes a ataques de cibersegurança. E aqui a gente tem a porcentagem de empresas que enfrentaram ataques de cibersegurança nos últimos 3 anos. De acordo com esse relatório, o número de empresas que reportaram ter sofrido um ataque baseado em identidade aumentou muito. E aqui a gente tem os índices de 79% nos anos de 2020 e 2021. Esse número por si só ele já é muito alto, mas a gente sabe também que nos anos de 2020 a gente teve a pandemia de Covid-19, que mudou muito a forma como as empresas trabalhavam. Ela também fez com que muitas empresas tiveram que migrar do mundo presencial para o trabalho totalmente remoto. Então, teve aí um aumento na criação de identidades digitais e isso, consequentemente, acabou aumentando muito também a superfície de ataque para um invasor poder entrar na sua rede. Então, a gente já tem essa questão nesses anos. Mas, no ano de 2022, esse número aumentou para 84%, o que acabou intrigando bastante muitos especialistas da área de cibersegurança que quiseram tentar entender um pouco mais quais foram as causas desses ataques e quais foram os custos que isso acabou gerando para as empresas. E desses 84%, 78% deles afirmaram que, com esses ataques, os custos de recuperação foram muito altos, já que você precisa recuperar todos os dados que foram roubados e começar a trabalhar novamente. E, o mais importante, recuperar a confiança dos seus clientes que pode ter sido perdido com esse ataque. E 96% deles confirmaram que os ataques baseados em identidade, eles podem sim ser evitados, desde que sejam implementadas estratégias baseadas em identidade de uma forma mais proativa. E se a gente for parar para analisar a situação, antigamente era necessário que a gente protegesse somente o perímetro de rede da empresa, já que os colaboradores tinham o costume de ir para a empresa, trabalhar o dia inteiro, logar nos seus computadores e, ao final do expediente, eles desligavam o computador e voltavam para sua casa. Mas o computador permanecia na empresa esse tempo todo. Com a mudança ao longo dos anos, a gente tem hoje a questão do trabalho remoto, a questão do trabalho híbrido. De vez em quando, alguns colaboradores usam os próprios dispositivos para poder logar na rede da empresa. Então, a gente vê que ficou ainda mais fácil você conseguir acessar a sua rede de trabalho de fora do ambiente corporativo só usando login e senha. Então, com isso, a gente pode ver que, hoje em dia, a necessidade de proteger o perímetro da rede, ele foi substituído pela importância de proteger as identidades digitais em si. Mas, como a gente consegue proteger essas identidades, já que a gente sabe que já que a gente percebe que a senha, ela não é mais o suficiente. Pensando nisso, a gente vai abordar um pouquinho mais sobre como funciona uma MFA. Dando uma visão geral aqui para vocês, a MFA ela funciona da seguinte maneira. Basicamente, você vai inserir o primeiro fator de autenticação, que seria o seu login e a sua senha, e depois
você vai inserir um segundo fator de autenticação, que pode ser um código enviado para o seu telefone ou a biometria, ou vai solicitar que você coloque a sua biometria. Em alguns casos, também pode solicitar as duas coisas para que você consiga ter acesso à sua rede. Resumindo, a MFA ela vai combinar dois ou mais fatores de autenticação, que vão ser algo que você sabe, que seria o seu login e a sua senha, algo que você tem, que seria um código enviado ao seu computador, ou algo que você é, que no caso seria a sua biometria. A MFA, ela vai conseguir, com certeza, te ajudar a ter uma camada a mais de proteção, mas é necessário que a gente combine isso com uma estratégia mais assertiva para você conseguir, de fato, diminuir esses riscos que estão associados aos logins. E uma ótima maneira de fortalecer a sua estratégia de MFA é torná-la adaptável. A MFA adaptativa ela é uma abordagem de segurança que serve para ajustar o nível de autenticação exigido de um usuário com base em vários fatores contextuais. Então, por exemplo, vamos imaginar que a gente tem um usuário tentando acessar a rede da empresa de dentro do perímetro da rede e um outro usuário tentando acessar a rede de um outro país por meio de um dispositivo próprio. A primeira opção, ela é muito mais segura e muito mais confiável. Já a segunda, ela já é um pouco mais difícil de acreditar a veridicidade dela. Então, esse segundo usuário precisaria de mais MFAs para conseguir confirmar que ele é um usuário confiável e que ele pode ter acesso à sua rede. Dessa forma, a gente consegue adaptar as MFAs para determinadas situações e aumentar o número de MFAs para logins como esse, por exemplo. E é basicamente nisso que a MFA adaptativa ela se baseia. Você analisa os riscos mediante a cada situação e aumenta ou diminui o número de MFAs de acordo com a necessidade. E falando um pouco nisso, vou apresentar para vocês o que seria um acesso condicional, né? O acesso condicional, ele é o processo de permitir o acesso a recursos de TI com base em condições pré-definidas. Ou seja, ao criar as políticas de acesso com base em vários aspectos, você consegue controlar de uma maneira mais rigorosa o acesso à sua rede e aos seus dados. O acesso condicional ele vai fornecer uma segurança adicional aí para você e ajudar a impedir que invasores possam acessar e obter acesso aos seus dados e aos seus recursos de TI. Agora eu vou mostrar para vocês como que vocês podem fazer a configuração do acesso condicional no AD Self-Service Plus. Aqui eu vou acessar a nossa demo online para que vocês consigam ter uma ideia de como fazer isso e vou fazer o login como administrador. Essa é a primeira tela que aparece para vocês quando vocês entram no AD Self-Service Plus. E aqui a gente vai clicar em configurações e ir em acesso condicional. Na aba de acesso condicional, é possível que você crie uma regra de acesso condicional aqui nessa abinha. Nela você consegue dar um nome para sua regra e selecionar as condições para ele. Você consegue selecionar aqui que você quer apenas que os seus usuários acessem a sua rede por meio de IPs estáticos, por exemplo. Então, você consegue selecionar aqui os IPs mais confiáveis e, por exemplo, colocar uma range de IPs aqui. Assim, você consegue reservar essa faixa de IP para garantir que ela funcione apenas em determinada range. Aqui embaixo, você também consegue selecionar IPs de servidor proxy e IPs da VPN. Mais embaixo, você pode configurar quais computadores você quer permitir que tenham acesso ao seu AD Self-Service Plus. Então, você pode selecionar eles aqui e depois salvar. E por meio de quais plataformas você vai permitir que os usuários tenham acesso. Então, você pode selecionar que eles tenham acesso apenas pelo Windows, Mac e Linux, e isso vai de acordo com a sua preferência. É possível também que você configure em quais horários você vai permitir que os usuários tenham acesso ao AD. Então, por exemplo, se você quiser que os usuários apenas acessem em horário comercial de segunda a sexta-feira, você pode selecionar o horário de acordo com a sua preferência e restringir esse acesso apenas a essas horas. Embaixo é possível também que você configure
por meio de em quais países os usuários vão poder acessar o seu AD Self-Service Plus. Então, você pode escrever aqui, por exemplo, que você quer que os usuários que estão apenas no Brasil tenham acesso ao AD. É possível configurar ele dessa forma. E embaixo, na aba de critérios, você consegue selecionar quais dessas regras você vai querer que sejam aplicadas a esse acesso condicional. Então, se você quiser que apenas as condições 1 e 2 sejam aplicadas, você consegue escrever aqui 1 e 2 e restringir e configurar que apenas esses critérios sejam aplicados à regra que você vai criar. E depois você pode clicar em adicionar e assim você vai estar conseguindo configurar a sua nova regra de acesso condicional. Agora, eu vou passar a palavra aqui para o Léo, que vai falar um pouquinho para a gente sobre como melhorar as práticas para aprimorar a segurança do MFA. Olá, pessoal. Então, hoje vamos verificar as melhores práticas de como aprimorar a segurança da informação utilizando o AD Self-Service Plus com o MFA integrado. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui para vocês. Espero que todos estejam conseguindo visualizar minha tela. E agora vamos falar um pouquinho dessas melhores práticas. Bom, a primeira prática é implemente MFA para identidade e endpoints. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando vamos implementar MFA para identidades, estamos falando de identidades de acesso, de contas de usuário. Então, é muito importante que a gente aplique o MFA para todas essas contas, para todos esses usuários, para que não haja nenhum tipo de vulnerabilidade no nosso ambiente, certo? Então, você obtendo ali que os colaboradores tenham 100% de inscrição na ferramenta e adquiram e tenham aderência com o MFA, você vai manter o seu ambiente muito mais seguro e muito mais protegido, certo? Então, falando um pouco de endpoints, o que eu quero dizer com endpoints? Que quando estamos aplicando tanto para usuários, também temos que manter o nosso parque aí de computadores, de servidores, enfim, livre dessa vulnerabilidade de acesso de ataques, né, hackers, ou seja lá o tipo de invasão que porventura possa acontecer. Então, é importante que a gente proteja também todos os nossos endpoints. E eu estou falando de computadores, workstations, servidores e qualquer tipo de recurso que tenham ali dados sensíveis da empresa, das organizações que possam ser vazados para externamente, certo? Então, agora eu vou mostrar um pouquinho aqui da nossa ferramenta, como que a gente vai implementar o MFA, né, para essas identidades e para esses endpoints. Então, aqui já estamos no nosso AD Self-Service Plus e vamos verificar aqui quais são as melhores práticas para configurar um MFA para endpoint ou para usuários, certo? Então, eu posso vir aqui em configurações, tá? Eu vou buscar aqui dentro de Self-Service, em Multifactor Authentication, e vou procurar por essa opção aqui. Então, eu tenho a possibilidade de configurar um MFA, por exemplo, para login de laptops, ou workstation, ou até mesmo servidores, né? Isso, então, é classificado aí como endpoint, dentro do meu ambiente corporativo. Eu também tenho a possibilidade, também é classificado como endpoint, o Outlook Web Access, que é o famoso Outlook que a gente acessa aí através de um browser, que é uma ferramenta, inclusive, muito importante aí de acesso que pode ajudar os usuários a terem uma opção a mais de acesso a e-mails, né, como recurso, né? Então, como a Karina também falou, a gente também pode aplicar acesso condicional
para VPNs, e também podemos aplicar o MFA para VPNs, para login de VPNs, né? Então, existem diversos tipos de VPNs hoje no mercado, então, que ficam expostas caso você não tenha ali um método de autenticação aplicado nessa VPN para ajudar na segurança da informação desses dados que estão trafegando ali na VPN, certo? E também eu tenho como aplicar o meu MFA em Cloud Application, né? Em aplicações cloud, como, por exemplo, de repente, um acesso ao aplicativos que estejam no Azure ou algo do tipo. Então, é possível fazer isso através daqui. Então, quando eu falo de aplicações, eu também tenho a possibilidade de aplicar o MFA para aplicativos, né? A gente tem o MFA para a DSL Service Plus, que é um aplicativo que está disponível na Play Store ou até mesmo na Apple Store, né? Para download, que pode ser usado em conjunto com a ferramenta com a DSL Service Plus. Então, ao clicar aqui Enable, você automaticamente já estará ativando, por exemplo, o MFA para máquina, né, para login de máquina. Então, eu posso optar aqui por escolher a quantidade de autenticação que eu vou solicitar naquele momento. Então, será uma autenticação, 2 autenticações, 3 autenticações. Então, se eu seleciono apenas uma aqui, eu posso vir aqui e selecionar, por exemplo, perguntas de segurança. Eu posso selecionar apenas e-mail de verificação, posso selecionar também o Google Authenticator ou até mesmo o Microsoft Authenticator. Então, são formas aí de você aplicar uma segurança maior no seu ambiente de forma customizada e muito fácil de ser configurada. Então, vamos aqui voltar para os nossos slides e falar um pouquinho do próximo tema. Qual seria a próxima melhor prática? Então, agora vamos falar sobre o próximo tema, que é habilite o MFA no modo offline. O que seria esse MFA no modo offline? Estamos falando dos usuários quando eles estão conectados ali na internet ou na mesma rede que o servidor MFA para se comunicar ali com as informações de autenticação, né? Então, devido a condições ali imprevistas, às vezes a conexão com o servidor ela pode ser interrompida, né, deixando os usuários offline. Então, nesse caso, contornar o MFA ou bloquear o acesso são opções um pouco ruins ali para esse cenário, né? Então, o MFA offline, ele preenche essa lacuna, permitindo que você aplique ali o MFA aos seus usuários, mesmo que eles não tenham acesso ao servidor. Então, dessa forma, o status offline dos usuários não precisa limitar a segurança ali cibernética das empresas, né, das organizações. Então, aqui no próximo slide, a gente consegue ter um comparativo, né, de como funciona o offline e as diferenças entre o offline e o online. Então, a diferença é basicamente na autenticação com o Domain Controller. Então, o usuário insere as credenciais, isso será o mesmo para o modo offline, porém, quando ele vai se autenticar e provar que ele é ele mesmo, então, a segunda opção, ele verifica ali o controlador de domínio. Porém, no modo offline, ele vai fazer a verificação local, usando as credenciais ali em cache, né? Então, o modo de autenticação também não muda tanto ali no modo online, né? Você tem a opção de utilizar a biometria, porém você pode utilizar no modo offline a autenticação, uma autenticação secundária, né? Então, no modo online também a verificação é utilizada por um servidor, né? Ali pelo servidor do ADSL Service Plus, porém no modo offline é verificado com êxito pelo agente de login do ADSL Service Plus. Então, essa é a diferença entre a autenticação ali local, né? E aí, o usuário consegue acessar a máquina com sucesso, né? Então, isso também se repete no modo offline, não muda muito mesmo, porque esse seria o objetivo final enfim, do acesso, né? Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre como combinar MFA com SSO, né? A gente sabe que o MFA e SSO são fatores mandatórios que deixaram ali seu ambiente compliance, né, com os padrões PCI, GDPR e até mesmo IPA. E quando você mescla
duas combinações, o MFA com o SSO, você tem uma maior segurança a aplicativos externos, ou até mesmo aplicativos que estão ali expostos na internet, né? Então, a gente sabe que o Single Sign-On, ele é uma prática de singularização ali dos acessos, né? De unificação dos acessos. Então, por que eu preciso, por exemplo, me autenticar em vários tipos de navegadores, em vários tipos de sistemas, sendo que eu posso combinar isso com o SSO, que vai unificar essas autenticações nesses sistemas, nesses acessos a navegadores, por exemplo, a sistemas de internet, por exemplo. Então, eu posso combinar isso com o MFA para facilitar e para eu não expor ali a minha senha o tempo inteiro, né? Então, eu não preciso ficar digitando ali a minha senha a cada sistema que eu irei logar, né? Então, combinado com o MFA, você tem ali uma segurança muito maior para essa senha não ficar exposta o tempo inteiro. E também isso já puxa um gatilho para a gente falar um pouquinho do passwordless, né? Que também é um modo de autenticação com o mínimo de senha possível. Na realidade, você não utiliza senha para poder utilizar o método passwordless, né? O próprio nome já diz. Então, vamos aqui na ferramenta do AD Self-Service Plus e vamos verificar aqui como que a gente consegue combinar o MFA com o SSO, que é uma das práticas que nós citamos aqui, né? Então, vindo aqui em Password Sync, Single Sign-On, a gente já consegue identificar, por exemplo, 147 aplicações compatíveis com o AD Self-Service Plus. São aplicações Single Sign-On, né? São aplicações que já estão pré-configuradas aqui no ambiente de AD Self-Service Plus, que podem ser facilmente integradas com a ferramenta e configuradas, né? Então, caso você queira customizar uma aplicação Single Sign-On, você também pode fazer essa customização através do protocolo SAML ou OpenID e OAuth, certo? Então, basta você inserir aqui algumas informações, né, para configurar esse tipo de autenticação. Você vai colocar, por exemplo, configurações do Identity Provider e vai configurar assim aqui a sua aplicação customizada, tá? Então, vindo aqui em Identity Provider, a gente já tem algumas outras opções para configurar. Inclusive, ele já te dá essa opção para baixar esse certificado X.509, certo? E o Identity Provider Metadata, que é o certificado de confiança para a utilização dessas integrações. Agora vamos falar um pouquinho sobre o próximo tópico, que é implementar métodos resistentes a phishing, né? Hoje a gente sabe, nós falamos sobre os ataques cibernéticos que podem ultrapassar aí a camada mais segura do MFA, e por mais incrível que seja, as organizações elas ainda não estão seguras, né? Elas não estão seguras o suficiente para se proteger desses ataques de phishing, por mais que a gente acabe treinando ali esses colaboradores para que eles, por exemplo, não baixem, por exemplo, arquivos suspeitos, né, de e-mail, anexos, enfim. E grandes especialistas aí da área de cibersegurança em todo o mundo preferem implementar esses métodos de MFA mais modernos, né, como os Smart Cards e YubiKeys. E o AD Self-Service Plus, ele suporta esses métodos de MFA mais modernos, né? E ele te traz aí uma gama muito abrangente de métodos mais seguros, tá? Hoje, a gente tem também, inclusive, ataques cibernéticos, né, que burlam, inclusive, o MFA. Então, a gente precisa ter opções variadas de métodos resistentes que melhorem a vulnerabilidade do nosso ambiente e que sejam passíveis e que sejam resistentes a esses tipos de ataques, que são métodos mais modernos, né? Então, a gente vai aqui na ferramenta, só um minuto.
aqui clicando em configuração, nós vamos em Multifactor Authentication, novamente, e aqui nós estamos visualizando já os métodos de autenticação disponíveis no AD Self-Service Plus, que te dá uma gama enorme de opções para você configurar no seu ambiente. Então, conforme eu falei, os métodos mais seguros são Microsoft Authenticator, Google Authenticator também é um método muito seguro. Temos aqui o YubiKey Authenticator e até mesmo o Smart Card, que é muito utilizado ainda através da importação de um certificado, né? Você pode importar esse certificado aqui para o seu AD Self-Service Plus e configurar esse Smart Card para uso de autenticação, tá? Agora vamos falar um pouquinho da próxima boa prática, que é o Passwordless, tá? Então, quando a gente fala de Passwordless, estamos falando aí de recursos extremamente seguro que exige que os colaboradores se autentiquem aí nos sistemas empresariais sem expor o usuário e senha. Então, a autenticação sem senha é um tipo de login que não requer que você memorize uma senha, pois ele se baseia em outros tipos de tecnologia. O AD Self-Service Plus, ele ajuda você a implementar um sistema de autenticação sem senha, permitindo que o risco de ataque à sua rede interna seja mínimo de uma forma muito drástica, né? Então, a gente consegue vir aqui em MFA Authentication, a gente vai clicar aqui na aba de Advanced. Clicando em Endpoint MFA, já podemos ver aqui essa opçãozinha de Enable Passwordless Login para Cloud Applications. Então, é uma opção aqui muito válida que a gente precisa se atentar na hora de parametrizar o nosso ambiente de Self-Service Password Reset, que é aqui o que a nossa ferramenta do AD Self-Service Plus faz, né? Então, agora a gente vai para o próximo slide, que é a sexta e última boa prática de registro aqui da ferramenta, né, do AD Self-Service Plus. Então, quando a gente fala de 100% de inscritos, a gente está falando de como podemos orientar os usuários, como podemos trazer esses usuários, como podemos fazer ali uma política de aderência com que os usuários eles tenham a mentalidade de fazer a alteração da própria senha, porque quando a gente fala de autoatendimento, a gente espera que esse autoatendimento ele seja cumprido por cada um de nós, né? Afinal, se o autoatendimento ele é voltado para a própria autoajuda, né, de ali alterar a senha, então, será que quais são os métodos que precisamos impor para esses usuários para que eles realmente façam o que estamos impondo a eles, né, que é se inscrever, né, na ferramenta de autoatendimento para que a gente tenha uma melhora nos nossos índices de ataque e melhore essa superfície de ataque aí para que não fique exposta, né, para os atacantes. Então, como que a gente vai trabalhar isso na ferramenta? Exatamente fazendo o registro desses colaboradores, né? Então, eu posso forçar com que os usuários se registrem quando eles fizerem um login na máquina em seus computadores, né? Então, um pop-up persistente vai aparecer ali para eles, forçando com que eles loguem no computador. A gente também e faça a alteração da senha, né? Utilizando as coordenadas ali do agente do AD Self-Service Plus. Então, a gente também pode notificar esses usuários por e-mail e também tem um processo de automação onde a gente consegue importar um arquivo CSV de um banco de dados externo para fazer a importação em massa desses colaboradores no AD Self-Service Plus e automaticamente efetuar a inscrição deles, né? Então, vamos lá na ferramenta e ver como que a gente vai trabalhar nesse método de autoatendimento, de aderência desses colaboradores, né? Então, pessoal, aqui na opção dentro de configuração em Administrative Tools,
nós temos o Quick Enrollment, que seria exatamente essas 3 opções que eu falei para vocês. Então, a gente pode forçar o enrollment desses colaboradores através da tela de login, né, do Windows. Então, conseguimos enviar uma mensagem na tela de login desses colaboradores. Eu posso customizar essa frase, né, o que vai aparecer lá para esses colaboradores, e eu consigo customizar a mensagem, obviamente, eu até mesmo consigo desabilitar, por exemplo, esse botão de Remind Me Later, né? Ou seja, o usuário ele não vai conseguir pular a obrigação de fazer o registro dele ali na ferramenta. Então, vamos ver um exemplo de como isso funciona na prática. Aqui eu tenho uma Sample Preview, onde é exatamente a tela que vai aparecer para o usuário. Então, quando ele clicar aqui em Enroll Now, automaticamente ele será direcionado para o AD Self-Service Plus, o portal do AD Self-Service Plus, onde ele fará o registro dele mesmo na ferramenta. Então, a gente também tem a possibilidade de fazer a notificação através de um e-mail ou até mesmo através de um e-mail, e SMS ou push notification. Então, você pode customizar essa mensagem e enviar através dessas opções aqui. Tá? Então, eu posso selecionar aqui N usuários, adicionando aqui os atributos, para fazer um envio para um grupo de colaboradores, por exemplo. Eu posso fazer o import dessas informações desses usuários através de um arquivo CSV, e também posso importar através de um database externo, né? Então, caso você tenha aí uma base de dados Oracle ou MySQL, ou MS SQL, você consegue importar aqui para a Self-Service Plus e melhorar e facilitar aí um pouco a vida por conta da quantidade. Às vezes você tem uma quantidade muito grande de colaboradores para fazer esse import, isso daqui vai ajudar muito, porque você não vai precisar ficar importando um por um e assim por diante, né? Então, aqui, no próximo slide, pessoal, vamos falar um pouco de alta disponibilidade, né? Então, não adianta a gente ter ali um ambiente onde temos a possibilidade de haver muitos ataques e ter algum problema de vulnerabilidade se não termos uma alta disponibilidade configurada neste ambiente. Então, temos aqui o Load Balance, nativo da ferramenta AD Self-Service Plus, que vai ajudar você a manter a disponibilidade aí do seu database, do seu servidor, em caso de ataques, por exemplo, DDoS, enfim. Então, o Load Balance camada 4 está disponível aqui nativamente na AD Self-Service Plus, e basta algumas configurações para poder tê-lo ativado aí no seu ambiente. Obrigada, Léo. Bom, gente, a gente chegou no final desse Masterclass. Muito obrigada para você que conseguiu assistir até aqui. Continue acompanhando a Manage Engine nos nossos canais digitais. Se você quiser, você pode apontar a câmera do seu celular para cada um dos QR Codes que estão aqui na tela, que você vai ser direcionado para o nosso canal do YouTube, o nosso Instagram e o nosso LinkedIn. E caso você tenha alguma dúvida, você pode deixar aqui embaixo nos comentários ou enviar um e-mail para o nosso time técnico, no e-mail techbr@managingine.com, e eles vão te responder por lá. Muito obrigada, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse Masterclass. Muito obrigado, pessoal. Nos vemos na próxima. Até mais.